Como eu esperei pela finalização da série Crave, gente. Ela veio para deixar nós aqui, leitores fiéis dessa saga, felizes. Já no começo do vídeo eu posso dizer que eu me senti órfã da série assim que eu li a última página desse livro e pensei, o que será de mim depois de eu ler a última palavra desse livro aqui, Devoção. Foi difícil, mas terminei e vim contar tudinho para vocês aqui nesse vídeo que vocês sabem, muitas vezes tem resenhas longas do jeitinho que vocês me pedem. E também quero agradecer já no começo desse vídeo aqui todos vocês que encheram as minhas caixas de mensagens do Instagram pedindo para que eu resenhasse aqui esse livro Devoção para vocês. Como o Caio, a Maria Eduarda, o Cauã, o Nicolas, a Tássia. E se eu estiver esquecendo de alguém aqui, desculpa, gente, mas se sintam agradecidos nesse vídeo também. É muito incrível saber que vocês maratonam os meus vídeos e mandam prints desses momentos para mim. E se você está chegando agora no canal, eu sou a Jéssica Pertilli e aqui nós falamos sobre livros. E me segue, gente, na Santíssima Trindade, que é aqui no YouTube, lá no Instagram e na rede vizinha. Todos os links estão na minha bio, no perfil do canal. E não esquece de dar aquele like agora, gente, no começo do vídeo, porque me ajuda demais e faz com que o YouTube entenda que esse é um vídeo bacana e mande esse vídeo para outras pessoas que também curtem a série Crave. Agora vamos conversar sobre essa belezinha aqui, gente, que foi aquele livro que me deixou presa na história do início até a última palavrinha colocada aqui. Que inclusive reli esse livro aqui da metade da página 270 para frente para conseguir ter uma clareza maior sobre os pontos que estavam sendo finalizados no livro e trazer tudo bonitinho para vocês. O livro Devoção, gente, ele fecha então a série Crave. Ele tem muitos acontecimentos, mas ele não foi tão acelerado quanto eu esperava, como aconteceu, por exemplo, no livro Sedução, que foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui nós temos muita coisa acontecendo sim, mas não é naquela velocidade frenética. Aqui eu percebi que os personagens estavam mais maduros e sabendo lidar melhor com todas as situações difíceis que iam aparecendo ali para eles. E isso foi muito bom. Esse vídeo aqui, gente, vai ser um vídeo resenha e também uma crítica à série. E eu vou dividir ele em dois tempos. Um sem spoiler e no outro com alguns spoilers que, na minha opinião, não prejudica a leitura e que também, é claro, não são plots centrais do livro. Até porque quem leu a série Crave sabe que tem plots em praticamente todos os capítulos. Mas se você não curte esses detalhes, fica até só o primeiro momento, tá? Vou deixar a minutagem aqui na descrição para vocês ficar mais confortável e assistir só o que vocês desejarem mesmo. Só recapitulando com vocês, a série Crave tem 6 livros, que são o livro Desejo, o livro Paixão, o livro Cobiça, o livro Tentação e o livro Sedução e, por último, o livro Devoção. E se você pegar a capa desse livro aqui, você vai perceber as easter eggs que é importante que vocês absorvam, porque todo o pano de fundo da história principal aqui é sobre essa capa. E também sobre a lealdade entre amigos, que no caso aqui o amigo é o Mac. A série Crave é uma série de romance sobrenatural com muitos seres diferentes do universo sobrenatural sendo trabalhados juntos. E nesse livro aqui não é diferente, pois se nós só tivemos um pequeno detalhe da história que foi contada lá no livro Tentação sobre o Reino das Sombras, agora nós vamos conhecer melhor os detalhes do porquê existe esse reino e porque ele está em uma realidade paralela de todo o mundo sobrenatural e humano. E se eu fosse escolher uma série parecida com a série Crave e que trabalha tantos seres sobrenaturais diferentes, só que juntos, eu escolheria a série The Vampire Diaries, porque para mim elas se parecem bastante. Não que seja igual, mas acho que na parte de tantos seres sobrenaturais, elas se parecem sim com The Vampire Diaries. E eu falo isso só para vocês terem uma dimensão do quantos seres sobrenaturais tem aqui tudo junto e misturado. Só que assim, o pano de fundo da história desse livro aqui, Devoção, é sobre a busca pela cura do Mac, que foi ferido com o veneno das sombras, que não tem cura nem no mundo humano e nem no sobrenatural. E a Grace, o Hudson e o time todo acreditam que a única pessoa que pode conseguir dar o antídoto para curar o Mac é a Rainha das Sombras. Só que vocês se lembram de tudo que aconteceu com a Grace e o Hudson para que eles saíssem do Reino das Sombras? E o que aconteceu com a Grace e o Hudson quando eles voltaram para o Reino Humano? Não foi nada bom, gente, em nenhum dos dois casos. E aí é que mora o perigo da história toda. Porque a Grace, ela precisa voltar para o Reino das Sombras com o Hudson. E eles não sabem como fazer isso, porque houve aquela magia da Grace, onde ela se transformou em gárgula no livro Desejo e ficou presa ali por um tempo. E nesse tempo foi onde
ela e o Hudson ficaram presos ali no Reino das Sombras e eles entraram lá desse modo. Então, eles vão atrás dos avós da Grace, que na verdade são os tataravós da Grace, porque a filha da carniceira é a mãe de uma ancestral da Grace e por isso a Grace é quem ela é. E isso não é um spoiler, gente, porque eu conto aqui que vocês saibam dos livros anteriores para conseguir acompanhar esse vídeo aqui, que é o vídeo que fecha a série Crave. E nisso, gente, a Grace, ela recorre ao Alistair e a Katya, que são os avós da Grace. O Alistair sendo o avô da Grace e antigo rei das gárgulas, e a Katya sendo a carniceira ex-rainha dos vampiros, que deixou o trono nas mãos dos Saros para casar com o Alistair, porque a Grace, ela precisa saber se eles sabem como ela pode voltar ao Reino das Sombras. E aí, galera, é que o Deus do Tempo nos apresenta a sua visão do que aconteceu com a Rainha das Sombras e não foi nada legal. Eu fiquei em choque com o que aconteceu com ela. Eu não vou entrar nessa parte do livro para vocês porque realmente é um grande spoiler, mas o que vocês podem saber é que tudo aconteceu por causa das filhas da Rainha das Sombras. Como ela era uma mãe desesperada, acabou sendo enganada pela Striga e com isso houve um grande problema no mundo sobrenatural. E como tudo isso aconteceu por causa de um acordo que a Rainha das Sombras fez e que desestabilizou todo o reino sobrenatural, ela foi aprisionada em Aderry junto com o seu povo e se tornou a tão temida Rainha das Sombras que conhecemos na história. Mas nada disso impede a Grace, o Hudson e seus amigos de irem atrás do antídoto para curar o Mac. E o Deus do Tempo conta para eles onde existe um portal que liga o mundo humano com o mundo do Reino das Sombras, e é para lá que o time vai. Só que para isso eles precisam levar o corpo do Mac, porque eles acreditam que se o Mac for para o Reino das Sombras, o veneno que está dentro dele vai demorar mais para fazer o efeito. Mas quando eles chegam no portal, que fica no território das bruxas, eles conhecem uma pessoa muito especial que pede que deixe o Mac sob os cuidados dela, porque ele não aguentaria a viagem e que ela, com o sangue especial que tem, vai conseguir manter ele vivo até o retorno deles para o reino humano. E é isso que eles acabam fazendo, gente, porque a proposta que eles vão fazer para a Rainha das Sombras não significa que ela vai aceitar. E também porque levar o Mac pode ser um grande problema, porque eles não sabem o que eles vão encontrar ali no Reino das Sombras. Por isso, eles deixam o Mac sob os cuidados da Lorelei. E com isso, gente, eles partem para o Reino das Sombras e chegando lá, tudo muda. E essa aqui foi a melhor parte do livro para mim, porque lá o Hudson é um grande salvador da pátria e todos amam e idolatram o Hudson. E é muito engraçado como a escritora conseguiu aqui nessa parte, onde eles retornam ao Reino das Sombras, com um certo alívio cômico ao peso da história. E é algo que a Tracy Wolfe faz muito bem, né, gente? Ela consegue, em meio ao caos da história que ela escreve, sempre introduzir elementos engraçados que faz com que a gente se divirta na história. E ela fez isso aqui na parte do Reino das Sombras e foi muito legal ver ela trazendo esse alívio cômico para a história. Eu adoro esse detalhe que a Tracy Wolfe traz na escrita, eu acho sensacional. E, gente, nessa parte que ela encontra a Rainha das Sombras, a Grace fecha um novo acordo com ela. E eu nem preciso dizer para vocês o meu pânico com a Grace fechando esse acordo, né? Porque toda vez ela fecha um acordo e muitas vezes isso não é positivo para Grace. O único livro onde a Grace não fecha nenhum acordo é o livro Desejo. Porque, gente, depois disso ela fecha acordo com todo mundo e isso sempre me deixa apavorada. Porque na hora eu li e pensei, a Grace vai se prejudicar de novo, gente, com essa história. E ela quase se prejudicou mesmo. E vamos aqui, gente, dar o crédito ao fato de existe uma proteção especial ali aos protagonistas e eu me apeguei a isso nessa parte do livro aqui, porque foi isso que me fez ter certeza que ela não ia passar pro céu dos personagens literários. Feito esse acordo com a Rainha das Sombras, eles então têm que voltar pro reino humano, para eles resolverem todas as questões e voltarem com a solução para a Rainha das Sombras. E aí nessa parte nós vamos ver mais deuses entrando na história e situações totalmente crazy acontecendo. O Hudson sofrendo absurdamente, o Jackson, o Flint, a Macy, a Helder, todos os amigos e a própria Grace quase indo pro céu dos sobrenaturais, porque, gente, nessa parte do livro aqui eu fiquei nervosa. E como o pano de fundo da história é a amizade, aqui a Grace encontra a amizade e a lealdade que ela tem com seus amigos e seus amigos têm com ela. O poderoso Remy aparece e salva a pátria, literalmente. Só que como tudo estava uma bagunça, ele acaba resgatando o pessoal e levando para um lugar onde quem domina e manda em tudo ali é a Striga. E é quando lemos o fechamento de uma parte muito importante de toda a série.
a Striga cobrando o acordo que a Grace fez com ela. E vocês já podem imaginar que não foi algo bom e para piorar, sacrifícios enormes são feitos aqui. E quando eu digo enormes, são gigantescos, gente. Mas eles conseguem. E com isso, a Grace consegue entender tudo o que aconteceu no reino humano e sobrenatural com mais maturidade. E ver quantos erros os governantes que vieram antes dela e do Hudson cometeram. E nesse momento, gente, ela toma uma decisão de unir a sombra com a luz e equilibrar de vez os reinos sobrenaturais. Vai ser fácil? É claro que não. E se eu posso te dar um conselho, gente, é que vocês conheçam a série Crave. Eu amo a série Crave. E com certeza ela não foi finalizada com 100% de aprovação por essa pessoinha aqui que leu e tá resenhando para vocês hoje. Mas com certeza ela foi uma série que, mesmo não trabalhando da forma que eu esperava, trabalhou bem sim a sua finalização. Muito melhor do que algumas séries que eu amo e que o final não foi bom, mas teve sim aquelas coisinhas que nós queríamos que fossem explicadas melhor e que a partir de agora eu vou comentar todas elas com vocês aqui. Então, nesse momento, gente, do vídeo, nós vamos ficar mais juntinhos da série Crave e teremos alguns spoilers que podem incomodar muitas pessoas. Então, eu quero pedir para você que ficou até aqui comigo nesse vídeo, deixar aquele like maravilhoso, se inscrever e acompanhar os vídeos aqui do canal. E para aqueles que ficarem, vamos aos detalhes que eu tô ansiosíssima para comentar com vocês. Então, bora lá pro melhor momento do vídeo, gente, o momento que a gente fica mais juntinho. Como eu acabei de comentar com vocês, é muito difícil uma série de 6 livros fechar assim, ó, perfeitamente. Eu, Jéssica, leitora, ainda não encontrei uma série que me entregasse tudo o que eu esperava na sua finalização. E vocês sabem, meus amores, que eu sou muito real e verdadeira com vocês aqui. Se eu gostei de um livro, eu vou falar que gostei, e se eu não gostei, eu vou falar o porquê eu não gostei. Porque vocês sabem que eu sou super fiel a vocês, a minha fidelidade é com vocês aqui. E aqui nessa finalização da série Crave, eu tive que pensar bastante para vir falar com vocês. Eu, inclusive, reli o livro da página 270 para frente, para poder ver se tudo que eu tinha pensado sobre essa conclusão da série estava correta para eu vir falar aqui com vocês. O livro Devoção, ele vem afirmar toda essa amizade e essa nova família que a Grace conquista após a perda dos seus pais. E essa nova família é a família Foster, com a prima da Grace, a Macy ali, estando com ela real, oficial, fechada mesmo em tudo que ela precisar. Só que a Grace, ela acaba pisando na bola com a Macy e que ela percebe que deixou a prima na mão. Quando vocês lerem o livro Devoção, vocês vão entender o porquê eu tô falando sobre isso. Também lembro sobre a família Veiga, que é o Hudson e o Jackson. E que, gente, todas as minhas suspeitas que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores sobre o Jackson e o Flint se confirmaram e foi lindo. Mesmo não sendo o que eu havia desejado, já que fomos jogados para um amor como aquele logo no início da série e depois tudo foi desconstruído. Mas valeu a pena. E valeu a pena ver o final dos dois ali. O que foi um desafio para mim, gente, foi ver novamente, e isso eu já li em várias outras séries de livro, é sobre as proporções que se dá a uma informação da história. Como, por exemplo, nós temos a história central, né, da Carniceira e da Striga, onde as duas teriam que resolver as suas questões. E da maneira que foi colocada aqui no livro, eu não senti que elas realmente conseguiram evoluir nesse sentido. Sempre elas serão inimigas e senti que nesse ponto ficou meio que aberto para poder ter algum spin-off da série que dá para ser trabalhado, ou se realmente a escritora quis deixar essa informação de lado. Porque no fim, as duas continuam a brigar e sempre vai ter essa inimizade entre os humanos e os sobrenaturais. E a luta final entre as duas, gente, eu achei fraquíssima. A luta, ela foi rápida demais para as proporções que se deu durante toda a história da série Crave. Lembrando que as duas são poderosíssimas e que estavam com essa questão em aberto há muito tempo. Então, comentando sobre a proporção que foi dada durante toda a série, achei que a questão entre as duas seria mais trabalhada e uma luta maior aconteceria. Eu achei a luta entre a Grace e o Cyrus melhor do que a luta entre a Carniceira e a Striga, por exemplo. Mas reforço aqui que nenhum livro que eu já li até hoje conseguiu suprir essa expectativa em mim de ver ali um final épico entre os personagens. Vocês me perguntaram muito sobre o mel que a Carniceira tomou, e a resposta é equilíbrio. Elas precisavam estar ligadas e a água desfaz o elo entre as almas ligadas, mas o mel, ele liga.
Então, para quem não leu o livro, não vai conseguir entender a referência aqui. Mas para quem leu, vai entender o porquê imediatamente a Estriga sumiu, pois elas não poderiam fazer mal uma à outra, elas não podem se prejudicar quando elas estão ligadas. Uma parte que eu esperei muito e eu fui frustrada é referente ao pai da Estriga e da Carniceira, porque eu esperava que ele aparecesse e isso não aconteceu. Então eu fiquei um pouco frustrada em relação a isso. Agora comentando um pouquinho com vocês, gente, sobre a Rainha das Sombras. Eu fiquei com muita pena dela, de verdade. Ela foi enganada e vemos o tamanho da maldade da Estriga e como ela nunca saberá o que é amor por outra pessoa. E eu incluo isso na própria filha dela, que quem leu o livro Sedução sabe quem é a filha da Estriga. E por causa disso, gente, ela pagou um preço muito alto. E eu posso dizer com alegria que pela primeira vez na série Crave, a Grace conquistou uma aliada por fazer o que ela sempre faz, que é ser bondosa e caridosa. Sobre o Jackson e o Flint. Gente, foi tudo o que eu disse pra vocês. Tudo! E se vocês querem saber tudo o que eu disse sobre os dois, eu convido vocês a maratonarem meus vídeos sobre a série Crave, porque eu cantei a bola lá no livro 2 e foi isso que eu cantei mesmo. E digo que eles estão muito bem do jeito que eles ficaram, gente, incluindo o trono deles. Agora sobre a Macy, gente. Eu fiquei na dúvida. Não sei se vocês sabem, mas lá nas terrinhas estrangeiras saiu o livro Sweet Nightmare, que é um spin-off da série Crave, onde o foco é uma escola de paranormais desonestos, aqueles que dão muito trabalho e não conseguem se ajustar em nenhuma escola normal. E por que estou mencionando isso aqui? Primeiro porque espero que a Astral Cultural traga esses livros para nós. E essa série, gente, ela tem previsão de ser 3 livros, que são Sweet Nightmare, Sweet Chaos e Sweet Vengeance. Como vocês puderam perceber, é uma trilogia. Não sei se vai vir para o Brasil, mas estou comentando com vocês. Em segundo lugar, porque a Macy, depois do que aconteceu com ela, dos pais mentirem para ela daquele jeito, ela ficou, gente, destruída. Ela ficou muito abalada, tendo atitudes muito trevosas. Algo que eu não julgo ela e nem culpo, porque nesse livro aqui, eu perdi um pouco a admiração pelo tio da Grace e pela tia também. Achei que eles foram omissos e estão tratando a Macy assim, de uma forma extremamente errada. Na verdade, eles fizeram tudo errado. Mas aqui no livro Devoção, tem uma parte onde ela fala que vai para uma outra escola, que os pais vão escolher. E eu acho que pode ser a Sweet Nightmare. A coisa que eu queria, gente, de verdade, é que tivesse um spin-off que trabalhasse melhor a Macy. Porque eu acho que ela merece, sabe? Tudo que ela passou na série Crave, e eu acho que quem mais perdeu em toda a história da série Crave de verdade foi a Macy, na minha opinião, é claro. Ainda falando sobre o spin-off e ainda sobre quem podemos encontrar nele, eu acredito que o Remy e a Liz podem participar desse spin-off, porque eles estão na escola. O Remy meio que fugiu para conseguir ajudar a Grace. A Liz não apareceu nesse livro, só foi mencionada, gente. Isso me deixou meio que intrigada, porque pelo papel dela no livro Sedução, ela não era uma personagem fraca que não merecia participar desse fechamento em Devoção. Só que ela não participou. Além de ser algo que me deixou surpresa e triste, porque seria incrível se todos os irmãos Veiga estivessem juntos aqui, nem na ligação da Liz com os irmãos, nem com a mãe ela apareceu. Só que ela a gente não participou. Além de ser algo que me deixou surpresa e triste, porque seria incrível se todos os irmãos Veiga estivessem juntos aqui. E isso não aconteceu. A Liz não apareceu. E isso eu achei super estranho na série, pra falar a verdade. Aí eu pensei que ou ela pode ter um espaço maior nessa sequência, ou que ela realmente foi deixada de lado. E claro, gente, temos a Grace e o Hudson, que se tornaram um dos meus casais preferidos. Um Enemies to Lovers perfeito, onde acompanhamos o crescimento da Grace durante todo um ano que ela viveu depois que chegou na Academia Kate Mary. Sim, gente, um ano. E tem essa marcação de tempo nesse último livro aqui, na página 532. E eu fiquei chocada com a escritora nos batendo na cara que tudo isso aconteceu com a Grace em apenas um ano. Pra mim, pareceu uma vida. E, gente, sobre o casal, sobre o Hudson e a Grace, eu tenho uma coisa pra dizer nessa conclusão da série Crave. Eu achei que a escritora nunca conseguiria me fazer amar o casal depois de fazer tudo aquilo com o Jackson, porque ele era o consorte da Grace até o livro 1. No livro 2 descobrimos que ele foi o consorte fake da Grace, né? E teve todo aquele desenvolvimento entre os irmãos e uma santíssima trindade que no primeiro momento me incomodou demais. Mas a escritora conseguiu sim desconstruir tudo isso e conseguiu manter o Jackson exatamente como ele era.
Eu já tinha comentado com vocês que o Jackson, na minha opinião, era muito controlador, até tóxico com a Grace. E ele não mudou, gente. Ele é assim com o Flint também. A escritora manteve essa essência do personagem e conseguiu trabalhar isso dentro do relacionamento dele com o Flint, que é um personagem com uma personalidade muito forte também. E que colocou o Jackson na linha. E lemos que a Grace não conseguiu fazer isso. Tanto é que ela sofreu muito no livro Paixão por conta disso. E quando entra o Woodson na vida dela, nós vemos realmente o que é um elo entre consortes, tanto para Grace quanto para o Jackson. Porque se o Flint é a tampa da panela do Jackson e domou aquele mal-humorado, o Woodson é a tampa da panela da Grace e foi todo o suporte que ela precisava para vencer todas as batalhas, e foi muito lindo de ler isso dentro da história da série Crave. E eles, o Woodson e a Grace, conquistaram tudo, gente. Tudo que eles lutaram tanto para conquistar e mudar dentro da sociedade arcaica ali da série Crave. Gente, uma das melhores coisas que aconteceu na série Crave, na minha opinião, foi ler como do mesmo jeito que o Alistair, o avô da Grace, e Gárgula se casou com uma vampira, que era rainha por direito ao trono dos vampiros, que é a Carniceira, e reinaram como rei e rainha das Gárgulas, a Grace e o Woodson fizeram a mesma coisa e estão reinando no trono das Gárgulas. Eu achei um belo recomeço para essa corte que estabelece o equilíbrio no reino paranormal. E claro, o Woodson guardou muitos segredos da Grace durante esse livro aqui, gente. E continua a guardar segredos. Ele tem muitas feridas do passado, decidiu deixar o mundo para ter paz e foi forçado a voltar. Então ele tem muitas questões ainda para serem resolvidas. Mas a Grace entende e está com ele ali para apoiar ele no que ele precisar, até ele ter coragem de se revelar para ela. Teve uma frase que o Woodson usou que me marcou e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque fez muito sentido para mim. E a frase é: o tempo não nos muda, ele nos revela. E isso resume o momento do Woodson no final da série Crave. E, gente, eu aconselho muito essa série para vocês. Ela é linda e vale muito a pena que você conheça. A minha única tristeza é saber que a série não teve o hype que merecia. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos que eu vou trazer sobre a série Crave. Um sobre o meu veredito final da série e o outro sobre a ordem de publicação da série Crave e a ordem cronológica da série, para quem chegar depois saber direitinho como entender o multiverso da série. E eu vou ficando por aqui, gente, desejando que você conheça e se apaixone pela série Crave do mesmo jeito que eu me apaixonei. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!